Salve, salve galera! Professor Christian Maga na área para mais uma videoaula, tranquilo? Tamo junto? Como é que tá aí nos seus estudos, cara? Tá estudando bem? Tá confiante? Anima, hein? Animação, galera! Ó, o que passa não é isso aqui não, hein? Que faz passar em concurso não é isso aqui não, hein? É horas de bunda na cadeira, tá bom? É a quantidade de bunda na cadeira. Então, ó, vamos queimar. Vem comigo, tá? E você vai entender hoje a respeito do nosso conteúdo, que se trata de semelhança de triângulo, tá? Então, hoje iremos tratar da semelhança de triângulo, continuando o nosso capítulo aí dentro do capítulo maior, triângulos, tá? Esse capítulo longo aí, tá? Bem, galerinha, eu preciso da sua ajuda e compreensão. Por quê? Uma questão de semelhança na sua prova, no seu concurso, é difícil hoje em dia cair no vestibular, no concurso militar, por aí vai. O que eles cobram são outras coisas que nós iremos ver ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso caminho. Porém, galera, tudo se resume em triângulo. Então, eu vou te ensinar aqui as ferramentas, eu vou te dar ferramentas para você conseguir desenvolver outros problemas, em outros conteúdos, tá bom? Então vamos entender aqui que ferramenta é essa de semelhança que eu vou te dar hoje. Galera, eu digo que, regra geral, eu digo que dois triângulos são semelhantes quando via de regra, essa aqui é a regra geral. Dois triângulos são semelhantes quando eles têm todos os ângulos congruentes, os ângulos internos congruentes. O que é congruente mesmo? Lembra comigo? Christian, esqueci. Galera, congruente é quando tem o quê? Mesma medida. Beleza? Tranquilo? Bem, e eles vão ter, além desses ângulos congruentes, eles vão ter, ó, lados proporcionais. Irão ter lados proporcionais. A gente diz aqui uma palavrinha técnica, só para deixar mais bonito, tá? Falamos que são lados, ó, homólogos. Tranquilo? Lados homólogos proporcionais. Vamos entender na prática isso? É o que importa, tá bom? Vamos pro fatality. Ó, seguinte, construir dois triângulozinhos aqui, tá bom? ABC e Azinho, Bzinho e Czinho. Na verdade, ABC, A', B' e C'. Tá, legal, Christian. Perceba agora os ângulos internos, ó. Um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos. Olha pra cá, ó. Um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos. Percebendo que os ângulos são congruentes? Um tracinho aqui e um tracinho aqui. Dois tracinhos aqui, dois aqui, três aqui. Então já estou te mostrando que os ângulos internos são o quê? Congruentes. E aqui eu criei também uma maneira, já que os ângulos internos são congruentes, os lados irão ser proporcionais. Os triângulos não são iguais, não são congruentes. Por quê? Você já está vendo, ó, por exemplo, que a B é maior que a linha B'. Ó, a B é bem maior que a linha B'. Então, ó, os triângulos não são totalmente congruentes. Porém, o que está acontecendo aqui? Eles possuem lados proporcionais, já que os ângulos internos são congruentes. Caraca, Christian, bacana. Isso. O que cai na prática? O que eu tenho que utilizar como ferramenta? Galera, já que os ângulos são internos congruentes e os lados proporcionais, eu vou utilizar uma das nossas primeiras aulinhas, que foi a aula de razão e proporção. Lá atrás, beleza? Lá na parte de aritmética e álgebra. Então, olha só, quando eu tenho lados ou medidas proporcionais, eu digo que existe uma razão entre elas. Então, a gente vai comparar aqui os lados homólogos. Eu vou chamar sua atenção agora para os ladinhos homólogos. Olha só, se um tracinho aqui está olhando para que lado? Christian, um tracinho aqui, ó, ele está olhando para o lado Azinho. Então, guarda ele aqui, ó. Lado Azinho. Vamos olhar aqui, ó, no triângulo menor. Aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ó, o A', ele tá olhando para que lado? Para o lado Azinho. Então, ó, vamos guardar ele aqui. Já que esse ângulo é congruente a esse, e esse está olhando para A e esse para A', Azinho, A',
eu vou criar uma razão entre eles. Eu vou escrever assim, ó. A sobre a linha. Já que eu estou dizendo que eles são proporcionais. Se são proporcionais, porque estão opostos ao mesmo ângulo, eu vou criar uma razão entre eles. Entendeu? Uma matéria junta na outra, tranquilo? Continua, prospera, ó, vem comigo. Dois tracinhos aqui tá olhando pro Bzinho, concorda? Concordo, Christian. Dois tracinhos aqui, ó, tá olhando pro B'linha. Mas é o mesmo ângulo. Então, eles estão olhando para os lados o quê? Homólogos proporcionais. Entendeu agora a palavra homólogo? Então, ó, vou circular aqui para você ver. Bzinho aqui e Bzinho aqui. Caraca, legal. Cristian, o que você vai fazer? Já que são lados proporcionais, vou criar uma razão entre eles. Sempre assim. Então, vai ficar como, ó? Bzinho sobre Bzinho. Bacana? Legal? Calma, já sei o que você está pensando. Calma, relaxa. A gente vai colocar alguma coisa aqui entre eles. Relaxa. Vem tranquilo, não se afoba não. Ó, tranquilo? Prospera, ó. Aqui, ó, 3 tracinhos está olhando para o C. Então, ó, vou deixar ele anotadinho. Tranquilo? E 3 tracinhos aqui está olhando para o C'. Deixei ele anotadinho. O que eu vou criar? A razão entre eles. Como é que eu vou ficar? C sobre C'. Tranquilo? Lados homólogos proporcionais em 2 triângulos que possuem o quê? Os ângulos internos congruentes. Exatamente o que está escrito aqui. Ordenamente congruentes. Bacana. Se eles são proporcionais, que criei razão entre eles, proporção é uma igualdade de razão. Então, tá faltando o que aqui? O sinal de igual. Olha que difícil. Então, aqui, ó, nós iremos criar o sinal de igualdade entre as razões. E isso tudo aqui, galera, agora eu vou te mostrar, vai ser igual ao K. Esse K aqui é o mesmo K que eu usei lá na aula de divisão proporcional. Tá bom? É o tal do cadinho. É a constante, anote, é a constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. É o nosso cadinho. Por quê? Todas essas razões terão a mesma razão. Todas essas razões terão o mesmo valor, que é a constante de proporcionalidade. Legal? Vem comigo para o próximo quadrinho. Por quê? Porque agora eu vou te ensinar os casos especiais de semelhança. O que nós acabamos de ver foi o caso geral. Então, toda vez que você encontrar triângulos de medidas proporcionais com ângulos internos congruentes, é o caso geral de semelhança. Tranquilo? Agora eu vou te ensinar, ó, vem comigo, os casos especiais. O primeiro caso, e ele é até meio óbvio, tá? É o caso ângulo, ângulo, ângulo. Vou repetir. Ângulo, ângulo, ângulo. O que eu estou querendo te chamar a sua atenção? Esse caso aqui, eu vou ter 3 ângulos congruentes. 3 ângulos internos congruentes. Vai ser parecido com o caso anterior, que é o caso geral. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. E como é que isso cai em prova. Eu gosto de ensinar como é que marca o X no lugar certo. Então, vou te mostrar como é que o inimigo vai te cobrar isso. Bacana? Então, preste atenção, ó. Já peguei um caso bem especial que é com um triângulo retângulo. Legal? Bacana? Olha só. Vamos olhar primeiro para os ângulos internos. Bacana? Então, olha só. Aqui tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Aqui um tracinho. Bacana? Aqui, ó, outro ângulo de 90 graus e um tracinho. Concorda? 90, 90, um tracinho, um tracinho. Então, eu tenho um triângulo aqui que ele já possui o quê? 2 ângulos o quê? Congruentes. Galera, raciocina comigo. Você já aprendeu comigo que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Bacana? Não pode mudar. Beleza? Então, olha só. Se aqui é 90, aqui um tracinho, aqui é 90, um tracinho, concorda que o terceiro ângulo de cada um tem que ser congruente também? Por quê? O resultado
tem que dar 180. Então, os três ângulos aqui, todos internos, têm que ser congruentes. Bacana? Christian, não estou visualizando, eu gosto de número. Então, olha só, vamos supor que aqui fosse 30 graus, tá? Vamos supor, exemplo. Então, 90, 30. 90, aqui é um tracinho, 30, né? Pegou. Então, se aqui é 90, aqui é 30, esse ângulozinho é quanto? Não é difícil, soma igual a 180, né? Então, aqui concorda que teria que ser 60 graus. Mesma coisa para cá, ó, 30, 90, 60 graus. Tá vendo? Eu tô te ensinando como é que você vai enxergar isso na hora da prova, na hora da questão, do exercício. Eu só te dei dois ângulos congruentes. O do 90 um tracinho, 90 um tracinho. Por consequência, o terceiro ângulo tem que ser igual, congruente. Por quê? Porque a soma deles é igual a 180, não pode fugir disso. Então, cair no caso que ângulo, ângulo, ângulo. Praticamente é a regra geral. Mas o seguinte, ó, vamos supor que no meu exercício que eu criei, eu queira o valor de y e eu queira o valor de x. Tá vendo, ó? Medidas do lado do triângulo ABC, 3y e 5. Medidas do triângulo FED, 8x e 10. Tranquilo? Aí eu quero saber o valor de y e o valor de x. O que eu já encontrei? Que os triângulos são o quê? Semelhantes, porque tem os ângulos internos congruentes, os três. Pelo caso, ângulo, ângulo, ângulo. Caraca, Christian, tô safo. Vou ficar marrento, hein? É, vai chegar marrento no concurso, tá vendo, né? Então preste atenção, ó. Como é que eu vou fazer isso? Lembra o que eu falei? Ângulos internos congruentes, os lados homólogos vão ser o quê? Proporcionais. Vou criar a minha razão. Christian, esqueci. Mostra de novo. Vou te mostrar. Calma. Ó, vem comigo. O 30 graus aqui, no triângulo ABC, ele tá olhando para quem? Pro 3, não é? Tranquilo? 3 unidades de medida. Que eu peguei 3 centímetros, 5 centímetros, a unidade que você queira. Então, o 30 aqui tá olhando pro 3. Então, vou deixar ele aqui, ó. 3. Bacana? No outro triângulo, ó. No outro triângulozinho, o 30 tá olhando para quem? Pro x. Então, vai ficar 3 sobre x. Olha que michuruca. Tranquilo? Bacana? Prospera, ó. Vem comigo. O 60 aqui, ó. 60 no triângulo ABC. Ele tá olhando para quem? Pro y. Show. Y. Bacana. E no triângulo FED, o 60 tá olhando para o 8. Ó, show de bola. Bacana. Falta mais um cara, ó. O 90 aqui, ó, tá olhando pro 5. Acompanha. Então, 5. E no outro triângulo, 90 olhando para o 10. Lados homólogos. Bacana? Então, o que faltou aqui entre eles? O quê? Sinal de igualdade para criar a proporção. Como é que eu vou achar x e y, Christian? Galera, muito fácil. Olha só, vou pegar ó, essa razão com essa e depois ó, essa com essa. Para achar. Quer ver? Não pisca. Vem comigo, ó. 3 sobre x igual a 5 sobre 10. Porque é tudo igual, então eu posso ficar trocando, brincando com isso aqui. Então, vou ficar aqui ó, com 5x igual a 30, x igual a 6. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Bacana, né? Tranquilo, Christian. Peguei a visão. Show de bola. Tranquilo. Prospera, então, ó. O próximo aqui, ó. Y sobre 8 igual a 5 sobre 10. Bacana? Como é que a gente vai ficar? 10y igual a 40. Y igual a quem? 4. Bacana? Não pode esquecer. Como é que resolve proporção? Nossas primeiras aulas. O cruz, credo, o sinal da cruz. Multiplica o quê? Cruzado. Não pode esquecer disso. Aqui é o triângulo famoso, né? 3, 4, 5. Famosíssimo, né? Tranquilo. Beleza, galera? Vem comigo, tira o teu print e vamos que vamos.
Vamos para o nosso segundo caso, tá bom? Nosso segundo caso, você vai ver aqui, ó, que é o caso lado, lado, lado. Agora eu vou ter os três lados homólogos proporcionais mesmo. Não vou olhar para o ângulo. Na questão, no exercício, você vai prestar atenção no seguinte, ó. Olha o cuidado. Olha só, criei dois triângulos, ABC e o triângulo DEF, tá bom? Perceba o seguinte, eu não te dei nenhum ângulo interno, ó. Não te dei nenhum ângulo interno, diferente desse último caso. Porém, eu te dei quem? Apenas os lados, tá vendo? X, Y, Z, tranquilo? E aqui 2x, 2y e 2z. 2x, 2y, 2z, x, y, z. Quando ele me dá apenas os lados, eu consigo enxergar também que o triângulo é semelhante ao outro. Vendo que eles são o quê? Proporcionais. Se cada medida de um triângulo for proporcional às medidas do outro triângulo, eu vou ter o quê? Triângulos o quê? Semelhantes, galera. E como é que eu resolvo? Do mesmo jeito, fico comparando x sobre 2x, z sobre 2z, y sobre 2y. Beleza? Crio novamente uma razão entre eles. Tá bom? Vamos ganhar tempo. Terceiro caso, olha só. Lado, ângulo, lado. Preste atenção. Lado, ângulo, lado. O que é que eu escrevi pra gente? Agora, dois triângulos são semelhantes se dois triângulos são proporcionais aos seus homólogos do outro, aos seus lados homólogos do outro triângulo, e os ângulos compreendidos entre os lados forem congruentes. Então, ó, vem comigo? Vamos visualizar isso para ficar mais fácil, tá bom? Melhorar aqui, ó. Seguinte, galera. Criei dois triângulozinhos, ó. ABC e o triângulo DEF. Olha que bacana, olha que maneiro, ó. No triângulo ABC, eu tenho, ó, o lado Azinho, ângulo 1 tracinho e Czinho. Presta atenção. Azinho, 1 tracinho, Czinho. Vamos para o outro triângulo, ó. 2A, 1 tracinho, 2Czinho. Olha só, o que estava acontecendo? Olha que bacana. Ó. A, 2A, 1 tracinho, C, 2C. Então eu tenho o quê? Lados, o quê? Proporcionais, tranquilo? Isso que é proporcional. E um ângulo, o quê? Congruente. Então eu estou diante de que caso? Ó, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Basta isso para eu dizer que os dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, o que vai acontecer? Os ângulos internos vão ser congruentes e os lados homólogos proporcionais. Caraca, Christian, pô, compreendi. Maneiro. Então, o que nós acabamos de ver? Três casos especiais. Ângulo, 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 tá? Te mostrei até um exemplo de exercício. O outro, lado, lado, lado. E o terceiro agora, esse aqui, foi o quê? Lado, ângulo, lado. Sempre, qualquer dois triângulos que você pegar e tiver essas propriedades, você vai poder dizer de cara que eles são semelhantes. Bacana, galera? Então, para ir finalizando a nossa aulinha, eu vou te mostrar agora dois teoremas, tá bom? Dois teoremas. Teorema da bissetriz, galera. Eu gosto de explicar ele no finalzinho dessa aula para a gente ficar algo mais relaxante, algo mais tranquilo, tá bom? Por quê? São duas formulazinhas, fórmula entre aspas que você vai gravar, que não cai muito aquilo. Essa aula não é uma aula que vai ser cobrada muito nos concursos. Estou jogando a realidade para você. Meu objetivo aqui é te ajudar. Mas é aquela aula que você tem que saber para resolver outros exercícios. Pegou a ideia? Então vou te mostrar o primeiro teorema. É o teorema da bissetriz interna. Legal? Christian, esqueci o que é bissetriz. Ah, não me fala isso, meu garoto. Não fala isso pro teu amigo. Ó, galera, vamos lembrar? Bissetriz era aquela seviana especial. Qual era a propriedade dela? Ela dividia um ângulo em dois outros. Ela dividia um ângulo ao meio. Então, por exemplo, ó, tem um ângulozinho aqui e eu tracei uma bissetriz interna, porque está dentro do triângulo. Perceba o que ela faria com esse ângulo aqui. Ela dividiria em dois outros ângulos iguais, congruentes.
Bacana, Cristian, entendi. Lembrei. Tranquilo? Ah, uma pergunta. Ela toca aqui no ponto médio do lado oposto? A bissetriz? Tracei a bissetriz. Ela tocou que ponto aqui do lado oposto? O ponto médio? Que ponto é esse? Galera, não sei. Isso não é propriedade da bissetriz. Toda a minha aula, toda aula meu, eu gosto de fazer essa pergunta porque vocês têm mania de misturar mediana com bissetriz, com altura, dizer que aqui forma 90 graus. Não, a bissetriz não faz nada disso. Tem casos especiais? Tem. Mas não é a regra do jogo, galera. A regra dela é só com o ângulo, dividir ao meio. Beleza. Falado isso, o que esse teorema vai trazer pra gente, ó, da bissetriz interna? Quando eu tracei a bissetriz, ó, não tinha bissetriz. Eu que tracei a bissetriz interna. Ó, tracei já daqui pra você. Quando eu tracei, ela dividiu o triângulo, ó, em duas partes, ó. Esse lado aqui, ó, lado esquerdo, tá vendo? Lado esquerdo. E também no lado o quê? Direito. Lado direito. Tá vendo? Dividiu o triângulo em duas partes. Você tá visualizando? Show de bola. O que vai acontecer? Quando eu divido esse triângulo aqui em duas partes, lado esquerdo e lado direito, galera, vai ocorrer uma proporção, uma razão e uma proporção entre as medidas. Como assim, Christian? Olha só. Czinho, eu escrevo assim, ó, Czinho está para x, Czinho está para x, assim como, ó, assim como, o sinal de igual, assim como, ó, Bzinho está para y. Então, quando eu crio uma bissetriz interna, ela divide o triângulo em duas partes, lado esquerdo e lado direito. Aí eu pego, ó, essa medida aqui, ó, Czinho está para x, Czinho dividido por x, é igual a Bzinho dividido por y. Perceba, galera, olha só. Quando eu toquei nesse ponto aqui, ficou x e y. Perceba que não é a metade de tudo, não. São duas medidas quaisquer. Tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui poderia ser uma medida aqui, ó, 8 centímetros e aqui 10 centímetros, beleza? E aqui, por exemplo, poderia ser, vou botar aqui, ó, 2 centímetros do y. Tranquilo? 2 centímetros. De boa? O que eu faria se fosse uma questão, quisesse achar o valor de x? Ia pegar 8 está para x, 8 está para x, assim como 10 estaria para 2. Ia ficar 8 dividido por x igual a 10 dividido por 2. E aí eu achar o valor de x. Caraca, Cristo, ficou mais claro. Beleza. Então, por último, agora a gente vai ver o teorema da bissetriz externa. Se existe a bissetriz interna, também existe a bissetriz externa. Ela vai ser uma bissetriz, ó, do ângulo externo do triângulo. Então eu peguei um exemplo aqui pra gente, ó. Perceba, ó, esse ângulozinho aqui, ó, é um ângulo externo. Por que ele é ângulo externo, Christian? Porque ele está para fora do triângulo. Os ângulos internos, quem são? Ó? São esses aqui, ó. Esses são ângulos internos, em vermelhinho. O azulzinho é ângulo o quê? Externo. Bacana. Então eu tracei uma bissetriz externa, porque é do ângulo externo. Legal. Novamente, vai ocorrer uma proporção aqui, galera. Quando eu crio essa bissetriz, eu formei dois outros triângulos, ó. Eu vou formar esse triângulozinho aqui, ó. Vou rachurar para você. Tá? E crio também o outro triângulozinho lá. Em vermelhinho, tá bom? Qual vai ser a minha proporção agora, ó? Não pisca. Vem comigo, ó. Tá vendo, ó? Czinho vai estar para x, que é tudão. X é a medida, ó, daqui até aqui. Bem como Bzinho, vai estar para y. Ou seja, as medidas do triângulozinho, ó, pequeno. Então eu tenho que olhar, ó, preste atenção, para o triângulo grandão, que eu formei com a minha bissetriz, tranquilo? Então Czinho está para x, essa medida sobre essa toda.
E depois eu olho para o triângulo pequenininho, vermelho. B está para Y. BY. Galera, agora, vou ser sincero para você. A chance disso cair numa provinha é pequena, galera. Não estou dizendo que não cai. Já caiu. Qualquer prova que você pegar já caiu. Com certeza. Tá? Porém, agora a gente vai fazer exercício de fixação. E não precisa se preocupar tanto. Também não é uma matéria muito difícil. Tranquilo, galera? Até a próxima videoaula. Aquele abraço e tchau!